O Brasil tem a sua heroína. Ela não é tão alta nem tão poderosa quanto a Mulher Maravilha, mas ela existiu, ela é de verdade. Esse é o canal Lembre-se Disso. Eu sou o Fabiano e vamos então à história de hoje. A nossa heroína nasceu no dia 27 de julho de 1792, lá em São José das Itapororocas, um local que hoje fica ali em Feira de Santana, na Bahia. Ela era filha do senhor Gonçalo e da dona Quitéria Maria, dois portugueses abrasileirados. Deram à menina o nome de Maria Quitéria de Jesus, a nossa Maria Quitéria. A menina não frequentava a escola, como era típico da época. E por isso ela tinha muito tempo vago para correr, para desenvolver. E aí ela se tornou uma exímia montadora, uma atiradora de primeira. Aliás, naquela época era muito comum os pais darem arma para as crianças para elas aprenderem a atirar. Os dias eram instáveis e isso ajudava muito na proteção. Só que quando Maria Quitéria completou 10 anos de idade, ela ficou órfã de mãe. E a sua infância foi ficando para trás. Ela teve que, a partir daquele momento, tomar conta dos seus irmãos menores e tomar conta também da casa, ajudar o pai, e deixou de ser menina. Os anos se passaram e em 1822, já adulta, ela ficou sabendo de algo terrível que aconteceu na Bahia. Para explicar, eu tenho que falar para vocês que Brasil e Portugal, nesse período, estavam brigando pelo mesmo objetivo, né? Digamos assim. O Brasil queria se tornar independente de Portugal e o Portugal não queria a independência do Brasil, queria rebaixá-lo à condição de colônia novamente. E aí, lá na Bahia, um grupo de soldados portugueses loucos, parece pela história, dizem que eles beberam naquela noite e resolveram invadir um convento. Invadir para quê? Qual era o objetivo? Pegar as freirinhas que estavam lá, donzelas, frágeis, e matar, enfim. Só que uma freira, Joana Angélica, ela se colocou na porta do convento e disse para eles, em nome de Deus, vocês não vão entrar aqui, só se for por cima do meu cadáver. E eles entraram, mataram Joana Angélica, que se tornou, logicamente, mártir. Era muita matança e o povo brasileiro precisava se defender. Portugal tinha um exército, como eu já falei, organizado. O Brasil não tinha um exército, tinha um bando de soldados, ex-soldados portugueses, que eram a favor da independência, que ficaram do lado do Brasil, mas era um grupo pequeno, e um monte de homens que não sabiam nem pegar numa espingarda, né? Destreinados, despreparados, mas eram pessoas que queriam lutar contra Portugal. Então, o governo interino da Bahia resolveu enviar emissários de porta em porta para pedir ajuda ou voluntários para a guerra. E bateram na porta do senhor Gonçalo. O senhor Gonçalo, já idoso, disse que não tinha condições de ser voluntário como soldado e também não tinha recursos para ajudar. E tudo bem, os soldados foram embora. Quando eles saíram da casa do senhor Gonçalo, Maria Quitéria, que estava lá no quarto ouvindo a conversa, foi ao pai e falou que queria se oferecer como voluntária. E o pai disse, não, tu não vais mesmo. Não, filha minha, não, você é mulher, você é preparada para ser mulher. Não vai lutar na guerra e pronto. Tudo bem, uma vírgula. Maria Quitéria não era uma mulher de ouvir um não como resposta, principalmente lutando por uma boa causa. Ela correu para a casa da irmã, contou tudo o que ela tinha falado com o pai, dos desejos dela de ser voluntária. A irmã era casada com um homem chamado José Cordeiro de Medeiros, e ele também estava em casa, ouviu Maria Quitéria, e eles falaram, tá, você quer se oferecer como voluntária? Tudo bem, mas tem um probleminha, eles não aceitam mulheres. E aí, depois de muito conversar, alguém teve uma ideia. Já sei. Você põe as minhas roupas, disse Medeiros, você põe as minhas roupas, bota um chapéu bonitinho, tal, se fecha todo e vai lá se apresentar como voluntária. Pode dar certo. Ela foi lá para a Vila da Cachoeira, se apresentou lá como voluntário, usando o nome de Soldado Medeiros, o nome do cunhado, né? Soldado Medeiros. Pronto, já estava alistada. Os dias se passaram, ninguém percebia que ela era mulher, porque
Ela era uma exímia atiradora, ela tinha disposição, ela corria, ela pulava, ela saltava, ela fazia tudo que um homem fazia e disfarçada, o tempo todo no disfarce. Um dia, o seu Gonçalo, depois de tanto procurar por ela, foi até a casa da irmã e a irmã, não podendo mais mentir, falou toda a verdade. Depois de ouvir a história, ele ficou nervoso. Ele correu para o regimento, procurou daqui, procurou dali. Quando ele viu Maria Quitéria, ele ficou assim, com cara de bundão. Vê a filha com cabelo cortado, vestida de homem, roupa de soldado, toda suja. Ele olhou para ela e falou assim: vem pra casa, rapariga, rapariga, vem pra casa, vem pra casa. Porque ela olhou para ele e falou: não vou pra casa não, mas eu vou não, porque eu tenho um projeto aqui. Eu vou lutar na guerra, eu vou lutar, eu vou vingar Joana Angélica, eu vou fazer isso sim, é isso que eu vou fazer. Eu vou falar com o seu superior. Menina, me respeita, menina. Pai, eu tô te respeitando, mas eu não vou voltar não. Então o seu Gonçalo, desesperado, foi até o seu Major Antônio da Silva Castro, que é pai do poeta da abolição Castro Alves, e disse: eu sou o seu Castro, seu Major, o senhor tem que liberar minha filha, ela não pode ficar aqui. No que ele olhou para ele: sua filha é boa soldada, é até melhor do que muitos homens aí. Ela não vai embora não, ela só vai se ela quiser. Mas ela é minha filha. Mas ela é soldado do Brasil, soldado do Império do Brasil, e isso daí ninguém vai tirar dela não. Ela é iletrada, mas viva. Tem inteligência clara e percepção aguda. Penso que se a educassem, ela se tornaria uma personalidade notável. Nada se observa de masculino em seus modos, antes os possui gentis e amáveis. Ela comandou as batalhas em Ilha da Maré, Pituba, Conceição, Itapuã e Rio Iguaçu, e foi vitoriosa em todas. Não tinha pra ninguém. Ela recebeu das mãos do próprio imperador a Imperial Ordem do Cruzeiro. Eita! E ainda tinha direito a fazer um pedido, e ela pediu, humildemente: imperador, escreve uma carta para o meu pai, porque ele não me aceita mais em casa. Se o senhor escrever, é possível que ele me aceite, uma carta de perdão. O imperador ficou sensibilizado com aquilo e escreveu uma carta de próprio punho, deu a ela. Ela voltou para a Bahia, bateu na porta do pai. O pai a olhou, recebeu, e ela não disse nada, nem ele, ela apenas deu a carta. Ele deu a carta e deu um abraço na filha. Então, temos aqui duas mulheres notáveis, a mártir e a heroína. Quando você passar pela rua Joana Angélica ou pela rua Maria Quitéria, que ficam em Ipanema, Rio de Janeiro, lembre-se disso. Laia, 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 laia.